Convido os irmãos que abram as suas Bíblias, então, no livro de Marcos, no capítulo de número 15, que pela providência de Deus, nós iremos nos deter sobre a morte e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. A porção que nós iremos nos deter nessa manhã, ela se encontra do versículo 22 até o versículo de número 32. No entanto, nós iremos ler todo o capítulo 15 até o versículo 32 para termos uma ideia do contexto em que essa porção da palavra de Deus está inserida. Então, diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam com muitas coisas. E tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que ele pedisse. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que ele fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas eles incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamas rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram a Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes deles, lançando-lhes sortes para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava a epígrafe, a sua acusação: Rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo descendo da cruz.
De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com eles foram crucificados o insultavam. Amém. Vamos orar. Oremos. Bendito Deus, Deus que está nos céus, Rei, governador, superintendente de toda a criação, Deus que habita no alto e sublime trono e governa para a tua glória, para o teu poder. Tu que dos altos céus, ó Deus, estende o teu braço e a tua mão sobre os homens. É a ti que nós clamamos, é a ti, ó Senhor dos exércitos, que nós levantamos as nossas vozes. Ainda, Senhor, em adoração, agora por meio da pregação da tua palavra, nós que já fomos confrontados, ó Deus, pela tua palavra lida, que foi aqui também cantada os salmos, onde nós pudemos olhar de um modo mais detido para o Gólgota, onde nós tivemos essa experiência aqui hoje já, pelo cântico e pela leitura da tua palavra. Ó Deus, de um modo mais claro, mais detalhado, por favor, Senhor, nos ajuda a entender o que foi a cruz do nosso Salvador. Ó Senhor Deus, que os nossos olhos, que os nossos corações se encham de temor diante desse vislumbre. Ó Senhor, qual o episódio mais importante de toda a humanidade? O Cristo do Senhor crucificado, Deus mesmo na cruz, teu Filho, na pessoa do teu Filho. Ó Senhor Deus, ajuda-nos. É obra grande demais para nós pecadores o explicar o que se passou naquele madeiro sangrento, onde o Senhor Jesus Cristo passou horas sendo consumido por tua ira. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, por graça e por misericórdia, a fim de que possamos nessa manhã entender um pouco, ó Deus, desse grande privilégio, desse amor incomparável do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me, ó Deus, que o Senhor me incumbiu da responsabilidade de pregar a tua palavra, me ajuda a ser fiel. Tu conheces todas as minhas limitações, tu conheces os meus profundos pecados, Senhor, e tu sabes que não sou digno de estar aqui. Mas, pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo, apesar de mim, ó Deus, comunica à tua igreja a tua palavra, por favor, e que o Senhor dispense a cada um segundo as suas necessidades, conforme o Senhor tem planejado, conforme o Senhor preparou para cada um nessa manhã que está sentado, pronto para ouvir a tua voz. Prepara o nosso coração, é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Amã, quando ouviu essas palavras, ele pensou que a pessoa a quem o rei desejaria honrar era ele mesmo. Afinal de contas, quem havia no reino de Suzã alguém tão importante como Amã, o segundo depois do rei, e não havia ninguém maior do que ele. Ele então considerou o que havia de mais honrável a entregar a alguém, e ele disse logo ao rei: Rei, aquele a quem o Senhor deseja honrar, o Senhor vista-o com suas vestes reais, e com a sua coroa põe sobre a sua cabeça. E no cavalo em que o rei costuma andar, coloque essa pessoa, e um dos principais príncipes do teu reino saia pela cidade dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei Assuero gostou demais dessa proposta, e ele apressou Amã: vá, rápido, faça isso com o judeu Mordecai. Por essa ele não esperava. O judeu Mordecai era um dos grandes inimigos de Amã. E principalmente porque Mordecai era um homem que temia a Deus e se recusava a se inclinar diante de Amã quando ele passava. Diante disso, Amã criou um ódio terrível contra o judeu Mordecai e preparou uma grande forca de 50 côvados a fim de que ele fosse crucificado ali. Mas por ironia,
pelo destino e pela providência de Deus, aquela própria forca que Amã tinha preparado para o judeu Mordecai, se viu nada mais, nada menos, para que o próprio Mordecai fosse posto ali e morto, enforcado. Afinal de contas, a rainha Esté tinha descoberto que Amã tinha preparado uma cilada para os judeus de Suzã, a fim de que eles foram mortos. E o que é mais irônico nessa história é que Amã que preparou uma forca, a forca que ele tinha preparado para o seu grande inimigo Mordecai, ele mesmo foi que foi morto naquela forca. E é exatamente isso que nós aprendemos aqui. Um simples judeu que foi injustiçado por causa daquela sociedade idólatra. Por causa que o Senhor Jesus temia e amava o Senhor, eles prepararam também uma cruz. Mas o mais irônico de tudo é que o Senhor Jesus Cristo, ele sai vitorioso daquela cruz. E a pergunta que eu quero fazer para você, quando você olha para essa porção, especificamente do versículo 22 até o versículo 32, você consegue encontrar um Cristo vitorioso nessa passagem? Ou você simplesmente encontra um judeu posto em um madeiro onde as pessoas zombam dele? Pois nessa manhã o nosso propósito é mostrar que Cristo está na cruz, sim, mas ele está vencendo. E essa é a grande ironia da redenção. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo preso em um madeiro, no entanto governando. Sim, ele está preso em um madeiro, no entanto as suas mãos não estão presas para que ele não possa salvar. Então ele salva. Mesmo em um madeiro, mesmo preso em um madeiro, ele salva. Essa é a grande ironia da redenção. Será que você consegue compreender, então, que aqui há um Cristo ultrajado, ferido, humilhado, no entanto, reinando, governando e salvando? É o que nós iremos ver nessa manhã. E nós veremos do versículo 22 até o versículo 28. Nós veremos um rei que salva, um rei que governa, mesmo estando ele crucificado. E do versículo 29 até o final, nós veremos um rei que salva, mesmo estando crucificado. Sim, ele governa por meio da cruz e depois ele salva por meio da mesma cruz. E em que contexto, então, nós estamos inseridos hoje, pela manhã, aqui, antes, na liturgia, nós fomos recheados desse contexto, sobre esse período da crucificação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha sido entregue aos principais sacerdotes por Judas, que por usura e por ambição, ele entregou o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado por 30 moedas de prata. Os principais sacerdotes, por sua vez, por inveja do Senhor Jesus Cristo, o entregaram a Pilatos. E Pilatos, a fim de agradar o povo, ele entregou o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado. Então eles entregaram ao soldado. Os soldados humilharam o Senhor Jesus Cristo, zombaram dele no pretório e agora o levaram para o lugar chamado Gólgota. E aqui no Gólgota é que nós vemos o Senhor Jesus Cristo começar o seu governo, mesmo estando agrilhoado pelas cordas romanas. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo aqui governando mesmo estando sobre as algemas. E perceba qual o lugar para o qual os soldados romanos levaram o Senhor Jesus Cristo. O nosso texto diz o Gólgota. A própria tradução dessa palavra está no versículo 22. Ele diz que quer dizer lugar da caveira. A tradição diz que aquele local era uma montanha que tinha o formato de uma caveira, olhos e a esfera da cabeça era como se fosse uma caveira. E por isso muitas pessoas o colocaram esse nome, chamado lugar da caveira. No entanto, tem uma tradição mais fidedigna que diz que aquele local da caveira era um local de sepultamento para os piores criminosos da sociedade romana. Para você ter uma noção, nenhum romano poderia ser lançado sobre o Gólgota, porque isso era sinônimo de desonra para o povo romano, para as pessoas daquela sociedade. Somente alguém
por um decreto escrito à mão de César, poderia ser crucificado ali se ele fosse romano. Do contrário, nenhum romano poderia ser crucificado no Gólgota. E tem outra coisa interessante acerca do Gólgota, que ele ficava fora da cidade. E aqui é onde nós vemos já o Senhor Jesus sobre o controle da situação, não perdendo. O Gólgota, ele ficava fora da cidade. Não ficava dentro das imediações ali da cidade, mas fora dos portões. E isso nos remete a algo que a lei cerimonial de Deus nos ensina lá em Levítico 16. É dito que o sacerdote, quando ele deveria oferecer uma oferta, ele teria que tomar duas ovelhas, 2 novilhos dos fiéis. Um seria sacrificado lá no tabernáculo e o outro seria lançado para fora da cidade, depois do sacerdote impor sobre ele a mão, a fim de passar para aquele novilho todo o pecado do povo. E aquele bode seria levado por alguém lá para o deserto e lá mesmo esquecido. Esse episódio, essa lei cerimonial de Moisés, se cumpre aqui no Gólgota com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui o Senhor Jesus Cristo é levado, onde os pecados de todos os seus fiéis serão postos sobre ele, sobre o Senhor Jesus Cristo. E veja ainda algo que remete ao cumprimento dessa lei cerimonial. Ele diz, levaram Jesus para o Gólgota. Quem levava era uma pessoa específica designada pelo sacerdote, levava esse bode para o deserto. E quem são essas pessoas aqui no texto que levaram o Senhor Jesus Cristo? Nós vimos isso quando estava sendo feita a leitura da palavra de Deus, e nós vimos que Judas foi uma dessas primeiras pessoas a entregar o Senhor Jesus para ser crucificado. E a intenção de Judas era nada mais 30 moedas de prata. Essa foi o preço que Judas viu que o Senhor Jesus Cristo valeria. Outro que levou o Senhor Jesus Cristo para o Gólgota foram os sacerdotes, que por inveja, por ver que Jesus fazia grandes sinais e que agaranhava muito povo para si, levaram o Senhor Jesus também para o Gólgota por inveja, entregando a Pilatos. Pilatos, no entanto, querendo contentar a multidão, ele também entregou o Senhor Jesus para ser crucificado. E os soldados que humilharam o Senhor Jesus no pretório, escarneceram dele, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, eles também crucificaram. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que junto dessas pessoas, todos esses pecados, aqui, todos nós fazíamos parte nesse momento. Cada um de nós que estávamos presentes nesse momento, levamos o Senhor Jesus Cristo para o Gólgota. Afinal de contas, será no Gólgota onde o pecado do povo de Deus será despejado sobre ele. É lá onde o sacerdote colocará a mão sobre a cabeça daquele novilho e o pecado de todo o povo será transpassado para aquele Cordeiro, o Cristo de Deus. Você que está aqui nessa manhã e é um servo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, está aqui no Gólgota por sua causa, por minha causa, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Você percebe o desprezo que o Senhor Jesus Cristo experimentou por nós? Isso estava preparado para ele, e ele mansamente recebeu da parte de Deus, e aqui está o Senhor Jesus Cristo atendendo essa convocação do Pai. Perceba, meus irmãos, como é odioso o nosso pecado. Veja como o nosso pecado é algo terrivelmente criminoso e como ele é capaz de ferir aquele que é a delícia dos olhos de Deus. Eu tenho certeza que você, nessa manhã, você que está aqui me ouvindo, não colocaria na sua casa e não levaria para dentro dos seus aposentos ou até mesmo convidaria uma pessoa para sentar na sua mesa e jantar com você se soubesse que ela teria assassinado seu pai, a sua mãe, os seus filhos e todos os seus queridos. Você seria capaz de conduzir à sua casa, aos seus aposentos, o principal inimigo da sua alma? Você seria capaz de chamar para um cafezinho na sua casa alguém que mata aquelas pessoas que
que mata aquelas pessoas que lhe é mais cara. Você pegaria um quadro daquele inimigo seu e penduraria sobre a parede da sua casa a fim de você ficar contemplando ele constantemente? Se você não faz, saiba. Eu sei que você não faz porque você ama essa pessoa. Mas, meus irmãos, é assim que nós fazemos quando nós nos entregamos a pecados. Nós nos entregamos ao pecado que matou o Senhor Jesus Cristo na cruz. Aquele que é o objeto mais caro de Deus. Aquele em que está dispensado todas as riquezas celestiais e todas as delícias do Pai. Toda vez que nós nos entregamos ao pecado, toda vez que nós deliberadamente não sentimos pesar pelos nossos pecados, estamos ferindo o Senhor Jesus Cristo, estamos honrando aquele objeto que foi o instrumento de morte do Senhor Jesus Cristo e o motivo pelo qual ele está aqui no Gólgota. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele não se rende, ele não se esquiva da responsabilidade que o Pai lhe entregou. Ele foi levado para o Gólgota obedientemente. E veja como ele sabia o que lhe estava reservado. Veja como ele estava ciente. Veja que na mente do Senhor Jesus Cristo, aquilo fazia parte de uma agenda de Deus, a fim de que ele suportasse em favor do seu povo. O versículo de número 23 diz que deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. O Senhor rejeitou aquela bebida que nada mais, nada menos era do que um anestésico, a fim de fazer com que as pessoas que eram submetidas à cruz não sentissem as dores do seu sacrifício. Era um paliativo, uma forma de amenizar a dor. Perceba o que é que diz o versículo 23. Ele não tomou. Certamente você está lembrado do que aconteceu logo antes aqui no Getsemane. O Senhor Jesus Cristo tinha orado ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. E a resposta de Deus foi: não. É necessário que você toma o cálice, completamente o cálice, mas um cálice puro, da pura ira de Deus. Não um cálice misturado, diferentemente do cálice que os judeus estavam aqui, que os romanos estavam oferecendo aqui ao Senhor Jesus Cristo. Ele obedientemente tomou todo o cálice da ira de Deus que estava reservado para ele, em favor dos seus filhos, em favor do seu povo. Veja, meus irmãos, como o Senhor Jesus Cristo, obedientemente, veja como o Senhor Jesus Cristo, com todo o controle que ele tinha e sabia que estava acontecendo e se cumprindo as escrituras acerca de si, ele aqui rejeita o paliativo que lhe foi oferecido. E como o Senhor Jesus Cristo tem para nos ensinar, como nós extraímos dessa pequena porção o princípio de servo e patrão. Veja, o Senhor Jesus Cristo encontra diante de si um grande obstáculo. Ele está a ponto de ser afastado, de experimentar o afastamento da presença de Deus. No entanto, ele não se rende. Ele obedientemente sabe qual é o seu propósito e ele aceita aquilo que Deus tinha planejado para ele. É assim que nós, como servos, é assim que nós devemos nos comportar, em obediência, sem temer os desafios que nos aparecem. Muitos são as dificuldades que um cristão tem na face da terra. Muitos são as perseguições. Mas veja, aprenda com o seu Senhor, aprenda com o seu mestre. Ele que foi colocado diante de tão grande obstáculo, a fim de estar afastado da presença de Deus, ele não retrocedeu. Assim também faz eco toda a história da igreja. Muitos mestres e pais que deram a sua vida em favor das escrituras, em favor da verdade, da doutrina, da sã doutrina da palavra de Deus. Eles não se renderam diante dos seus obstáculos, aprenderam com o mestre e permaneceram fiéis. E eu quero perguntar para você, como anda a sua obediência diante das dificuldades que esse mundo lhe oferece? Por você ser um cristão, talvez no seu trabalho, talvez na sua faculdade, ou talvez até mesmo de uma tentação que lhe é apresentada. Você se rende
Você está disposto a tomar posse do instrumento de morte que feriu o Senhor Jesus Cristo, o seu pecado? Você está tão disposto a permanecer seguro no seu pecado e não considerar as dores do seu Salvador? Também temos uma outra lição grandiosa acerca do Senhor Jesus Cristo. Não com respeito aos servos, mas agora aos patrões, aqueles que são lideranças, liderança eclesiástica, liderança na sociedade, liderança em sua casa. Perceba, aqui está o caráter e o papel de um verdadeiro líder, do Senhor Jesus Cristo. E a principal característica que nós vemos aqui de um líder, não vemos alguém autoritário, não vemos alguém que impõe sobre as pessoas as suas vontades. Pelo contrário, ele se sacrifica em favor daqueles a quem ele lidera. Ele sabe que ele deveria permanecer ali. Ele sabe que as suas ovelhas precisavam daquele momento, daquele episódio. E o Senhor Jesus Cristo aqui, de forma sacrificial, ele se põe diante dos seus algozes. E você, meu irmão, minha irmã, que é líder em alguma coisa, talvez na sua casa, meu irmão, você que é marido, você tem colocado as suas expectativas e as suas vontades acima dos interesses da sua esposa. Você não ouve, talvez, quando ela lhe pede algo e você não considera as suas necessidades. Aprenda com o Senhor Jesus Cristo. O papel de um verdadeiro líder, contando que não contraria a vontade de Deus. Ele deve se sacrificar em favor das suas esposas, em favor dos seus liderados, contanto que seja para um propósito sábio, dentro da palavra de Deus. Nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está a par do que está acontecendo com ele. Ele não foi pego de surpresa, e ainda mais ele se submete. E nós vemos então do versículo 24 até o versículo 28, o Senhor Jesus Cristo governando agora por meio da sua humilhação. E veja no versículo 24 e 25, como ele prontamente se apresenta como um Cordeiro de Deus. Diz o versículo 24, então o crucificaram e repartiram entre si a veste dele e lançaram-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a terceira hora quando o crucificaram. Perceba aqui no versículo 25, meus irmãos, que a hora terceira era mais ou menos o período de hora entre 9 horas até meio-dia. Exatamente o período em que era exatamente o período onde haveria o sacrifício da manhã. O primeiro sacrifício do dia, na época, na antiga aliança. Esse era o período em que era oferecido o culto. Mas percebam bem que no versículo 29 é dito que o sumo sacerdote, os principais sacerdotes, os escribas, estavam ali crucificando, estavam ali zombando do Senhor Jesus Cristo. Era necessário que os sacerdotes estivessem lá no templo. No entanto, eles não estão no templo. Eles estão naquele episódio sangrento do Senhor Jesus Cristo no Gólgota. E lá está o Cordeiro de Deus. E lá está o sacerdote que providencialmente Deus o fez estar ali no horário do verdadeiro sacrifício da manhã. E ali está o sacerdote. E nós vemos então no versículo 24 o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado. Aqui nós temos a lembrança daquele episódio que aconteceu com Isaac, quando Abraão levou Isaac para o Monte Moriá, a fim de que ele fosse crucificado. Isaac, ele carregava sobre si o fogo e a palha. No entanto, faltava o cordeiro para o sacrifício. E ele pergunta para o pai, Abraão: pai, estou vendo aqui o fogo e a palha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, movido pelo Espírito Santo, ele diz: Deus proverá o cordeiro. E eis aqui, meus irmãos, o cordeiro provido por Deus, para que Isaac não fosse sacrificado naquele episódio lá no madeiro. Aqui está o altar do Senhor Jesus Cristo, era aquela cruz, a cruz erigida pelos judeus,
a cruz erigida pelos romanos, a fim de que o Cordeiro de Deus fosse posto e pregado naquela cruz. Os braços do Senhor Jesus Cristo foram estendidos, os seus pés foram juntados, cravos enormes foram pregados em seus punhos e em seus pés. O Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória, está agora preso em um madeiro imóvel. Contemple essa cena, veja agora aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se submetendo humildemente ao que Deus tinha proposto para ele. Ali está, a palavra de Deus diz que ninguém tirava a vida dele. Ele entrega voluntariamente. E ainda diz o versículo de número 24, e repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte para ver o que levaria cada um. Perceba que eles não somente colocaram o Senhor Jesus Cristo sobre o madeiro, eles despiram o Senhor Jesus Cristo das suas vestes. Eles tinham uma sandália, um manto, uma túnica, e os soldados romanos tiraram todas as vestes do Senhor Jesus Cristo. E ali ele estava exposto e nu para que toda a humanidade, todo aquele aglomerado de pessoas o percebesse. Sim, o Salvador, o Rei dos judeus, o Senhor dos senhores, está preso em uma cruz, nu, com a sua nudez exposta para que todos pudessem contemplar. Que cena chocante! Esse é o seu Salvador? Esse é o Salvador que vocês vêm aqui continuamente adorar? Ah, meus irmãos, perceba como esse Salvador, então, está governando. Não se intimide em temer, em dizer que sim, o meu Salvador é esse que está pregado numa cruz. Sim, nu, mas ele é o Rei dos Reis. Se você abrir comigo lá no Salmo de número 22, que nós tivemos a oportunidade de ler nessa manhã já. No entanto, é necessário que nós olhemos para esse salmo, a fim de que nós contemplemos como o Senhor Jesus Cristo governa sabiamente. Salmo de número 22. No versículo 17 e versículo 18. Diz assim, vou começar a ler do 16, para termos uma ideia mais clara. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram as mãos e os pés. Posso contar os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sorte. Meus irmãos, essas palavras do Salmo 22 é nada mais, nada menos do que do profeta Davi. Foi Davi quem escreveu aquelas palavras. No entanto, elas não se referiam a Davi. Referiam-se nada mais, nada menos do que ao Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras que foram ditas muitos anos antes do Senhor Jesus Cristo, agora se tornam em fatos, se tornam em evidências, para que todo mundo olhe e contemple como aqui a providência de Deus está trabalhando, como o governo de Deus, tudo que Deus tinha planejado para a história, agora se cumpre exatamente nesse propósito. Desde de Gênesis até Apocalipse, aqui está se cumprindo o que Deus já havia planejado. Então, o Senhor Jesus Cristo não está sendo pego de surpresa. Não é uma novidade para o Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, ele como rei, como governante, ele faz com que todas essas coisas aconteçam. E ele prontamente, obedientemente, se prostra para que isso aconteça. Veja como seu Salvador, como aqui há sim um rei que apesar de crucificado, ele está governando as circunstâncias, governando a história, governando os judeus. Pôncio Pilatos e todo o exército de Pôncio Pilatos está sobre a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu Salvador, esse é o Cristo que está posto na cruz. Sim, humilhado, envergonhado, mas governando, porque ele é rei. E veja ainda mais o que diz o versículo 24, que rei teria coragem de fazer tamanha graça,
fazer tamanha bondade para com os seus súditos? Observe o que o Senhor Jesus Cristo fez no versículo 24. Repartiram entre si as suas vestes e lançaram sorte para ver o que levaria cada um. Em linhas gerais, nada mais está explícito aqui do que a nudez do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos o que significa a nudez. Se você se recordar lá do que aconteceu no Éden, minutos depois em que o homem pecou, a primeira evidência do seu pecado foi perceberem que estava nu. E o primeiro sintoma foi a vergonha da sua nudez. Aquela nudez que Adão e Eva estavam experimentando, agora ela está posta sobre o Senhor Jesus Cristo. Nada mais, nada menos Jesus Cristo está assumindo aqui a minha e a sua nudez. Os pecados todos da sua vida. Está ali o Cristo de Deus posto para que toda a humanidade visse como ele estava, humilhado, envergonhado, que nada mais, nada menos era para que nós pudéssemos experimentar da sua justiça. Sim, ele se submeteu à nudez, à vergonha, para que nós recebêssemos a sua justiça. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus havia prometido que o descendente da serpente, o descendente da mulher, pisaria na cabeça da serpente. E aqui está o descendente da mulher pisando a cabeça da serpente. E o animal e a veste que Deus tinha coberto Adão e Eva foi nada mais, nada menos do que essa justiça que o Senhor Jesus Cristo está conquistando para nós aqui na cruz. Se hoje, meu irmão, você pode estar aqui na igreja, na casa de Deus, se você pode dizer-se como aceito diante de Deus, é porque o Senhor Jesus Cristo assumiu a sua nudez. E infelizmente, muito de nós, quando nós nos aproximamos da casa de Deus, não trazemos em nosso coração essa mesma vergonha pelo nosso estado. Quantas vezes nós, aparamentados de roupas belíssimas, escolhemos as melhores roupas do nosso armário. Escolhemos muitas vezes a melhor peça de sapatos para estarmos na casa de Deus. E muitas das vezes esquecemos o nosso coração em casa. Muitas vezes vimos para o Gólgota para contemplar a face do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas os nossos corações não se contorcem diante de tão grande visão que os nossos pecados causaram ao Senhor Jesus Cristo. E a grande ironia, meus irmãos, do governo humilhante, do estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo, onde mostra ainda mais o seu governo de modo esplêndido, está no versículo 26 até o versículo 28. O versículo 26 diz: "E por cima estava a epígrafe, a acusação, o rei dos judeus, e com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda." Que grande ironia! Que grande ironia colocar o grande rei, o Senhor dos senhores, no meio de 2 ladrões. Se você prestar bastante atenção, você verá nas escrituras que o assassinato e o latrocínio é um dos pecados que mais carregam em si o conteúdo de toda transgressão da lei de Deus. Ele faz um Deus para si e, além de fazer um Deus para si, ele detrata o seu irmão. Ele não ama o seu irmão como deveria amar. Assim faz um assassino e um ladrão. No entanto, é exatamente nessa posição que colocaram o Senhor Jesus Cristo. Barrabás provavelmente era a pessoa que assumiria esse lugar. No entanto, o povo preferiu que Jesus Cristo fosse crucificado e Barrabás fosse liberto. E por isso é que o Senhor Jesus Cristo está aqui crucificado no meio de grandes ladrões. E veja a epígrafe que colocaram acerca do Senhor Jesus Cristo. Certamente Pilatos fez isso para denunciar aos judeus as suas más ações. Afinal de contas, ele queria que o Senhor Jesus Cristo fosse libertado
Mas os judeus insistiram e fizeram com que ele pusessem o Senhor Jesus Cristo ali, mesmo contra a sua vontade. E talvez Pilatos quisesse colocou essa epígrafe aqui, Rei dos Judeus, a fim de ofender os romanos, a fim de ofender os judeus, dizendo assim: aqui está o seu rei, aqui está o rei dos judeus, um rei nu, um ladrão. É esse o rei que vocês consagram para si. Talvez para Pilatos e para os judeus significasse isso. No entanto, não para o Pai. O Pai, pelo seu Espírito Santo, faz com que Pilatos, em 3 línguas, escreva essa epígrafe, Rei dos Judeus, em grego, em latim e hebraico, a fim de que eram as línguas mais conhecidas daquela região, para que as pessoas que passassem por ali, sabia que ali de fato estava o Rei dos Judeus. Oh, meus irmãos, que cena terrível, que cena realmente humilhante para o Senhor Jesus Cristo, mas veja como ele então governa. Aqui está o Senhor, o Rei dos Judeus, preso numa cruz, mas governando. Certamente havia calos, havia sulcos de sangue em suas costas, feita pelos soldados romanos. E ali estava o Senhor Jesus Cristo preso no madeiro. Mas olhe para o céu, ele está ficando enegrecido. Olhe para a brisa que está soando, o sol que está ardendo naquele momento. Certamente cozinhava as feridas do Senhor Jesus Cristo. O planeta Terra que girava naquele momento. Certamente alguém estava segurando e sustentando. E essa pessoa era o Senhor Jesus Cristo. Ele era o autor da criação. Os céus e a terra se moviam. Mesmo estando o Senhor Jesus Cristo preso em um madeiro. Mesmo estando ele imóvel e estático, sem poder mover um membro sequer, mas ele fazia com que a terra girasse em sua órbita. Ele fazia com que os corações dos seus algozes batessem e incutissem força para que ferissem o seu lado com a lança. Esse Senhor Jesus Cristo, obedientemente, de modo providencial e governando, ele está aqui controlando toda a situação. Perceba que alívio e que maravilha você tem em ter um Salvador como esse. Que você não tenha vergonha a partir de hoje em proclamar essa verdade acerca do Senhor Jesus Cristo. De apesar de crucificado, ele governa. De apesar de estar em um madeiro, ele não deixa de cumprir a sua vontade. Que isso possa lhe motivar e lhe animar a ser ainda mais fiel ao Senhor. Afinal de contas, ele não está mais posto em um madeiro. Pelo contrário, ele agora está sentado à destra de Deus. E toda a autoridade lhe foi dada, tanto no céu quanto na terra. E você agora tem a oportunidade de proclamar essa verdade a todos os confins da terra, com a autoridade que o Senhor Jesus Cristo incutiu ao seu povo. Sim, o Senhor Jesus Cristo, ele governa, mesmo estando preso em um madeiro. Mas não somente isso, nosso texto ainda não parou por aí, não para por aí. Ele diz ainda, ele nos ensina ainda que apesar de estar crucificado, o Senhor Jesus Cristo também salva. E ele salva estando em um madeiro sanguinolento. Vejamos o que diz o versículo 29 até o versículo 32. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas. Salva a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Perceba, meus irmãos, então, como o Senhor Jesus Cristo, ele salva por meio da cruz. E ele começa salvando, destruindo a arrogância dos homens. Sim, os nossos pecados fizeram com que toda a nossa natureza fosse depravada. Fizeram com que todas as nossas faculdades cooperassem para o mal. E não é à toa que isso aqui está acontecendo. No entanto, o Senhor Jesus Cristo vence a arrogância desses homens. Perceba o que diz o versículo 29 e 30. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça,
dizendo: ah, tu que destróis os santuários e em 3 dias reedificas. Perceba como está carregado de ódio a palavra das pessoas que iam passando e que viam o Senhor Jesus Cristo crucificado. Eles sequer tinham a consideração ou a compaixão, mesmo que ele não acreditasse que ali fosse o rei dos judeus, mas que fosse um homem que estava se submetendo a uma situação tão humilhante daquela. No entanto, ele arrasta com toda a força uma palavra de ódio do seu coração, dizendo: ah, do mesmo modo como fez Golias, quando na presença de Davi, injuriava os deuses de Davi, dizendo que entregaria a carne de Davi para ser comida pelas bestas feras do campo. Aqui esses homens fazem a mesma coisa ao contemplarem a face do Cordeiro de Deus e não se compadecerem das suas chagas e da sua humilhação. Na verdade, a verdade é que a humanidade, meu querido irmão, inteira se faz presente na pessoa desses passantes. Todos os homens que não se renderam e que não foram alcançados pela graça misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. É isso que eles carregam no seu coração, pelo Cristo de Deus, pela palavra de Deus e por tudo aquilo que é nomeado, tudo aquilo que é do interesse de Deus. Eles têm profundo ódio acerca dele. E não somente isso, essas pessoas também fazem calúnias e mentiras contra o Senhor. Ele diz: tu que destróis os santuários e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça dessa cruz o Cristo, o Rei de Israel, e creiamos. Vejam aqui como as palavras, tanto das pessoas que passavam, como dos sacerdotes, estão carregadas de mentira. Eles estão dizendo que o Senhor Jesus Cristo, que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo, que ele destruiria o templo e em 3 dias o reedificas. Mas isso não é verdade. Se você olhar no Evangelho de João, você verá que o Senhor Jesus Cristo se referia exatamente ao tabernáculo do seu corpo. Quando Jesus proferiu aquelas palavras, ele estava se referindo ao seu corpo e não ao templo que ali estava erigido. E os sumos sacerdotes também, com o mesmo ódio, com o mesmo escárnio, diz que creriam no Senhor Jesus Cristo se ele descesse da cruz. No entanto, isso é mais uma mentira deles. Afinal de contas, eles viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitando mortos. Ele viu o Senhor Jesus Cristo operando sinais, maravilhas. Eles viram o Senhor Jesus Cristo curando enfermos e paralíticos. Sinais extraordinários eles presenciaram. Mesmo se o Senhor Jesus Cristo permanecesse naquela cruz, mesmo se o Senhor Jesus Cristo descesse daquela cruz, eles não creriam no Filho de Deus. No entanto, ele vence essas pessoas permanecendo na cruz. Se ele descesse exatamente daquela cruz, todo o propósito e todo o plano de salvação de Deus estava destruído, estava acabado. E o fato do Senhor Jesus Cristo permanecer na cruz é o sinal da vitória dele. Sim, ele ali estava sendo o cordeiro manso e fiel. Ele ouvia insultos, mas não pestanejava, ele não revidava os insultos que oferecia. Ele era rei. No entanto, ele via pessoas que eram inferiores a ele, porém ele não exercia toda a autoridade a fim de consumir aquelas pessoas, porque ele tinha esse poder. Mas ele permanece manso, fiel, como um cordeiro mudo que vai para o matadouro, experimentar a ira que o pai tinha reservado. Ah, meus irmãos, aqui está o caráter. Isso aqui é um emblema e uma característica que tem que estar presente em nossos corações e em nossas vidas. Esse caráter manso e compassivo do Senhor Jesus Cristo. Um dos evangelistas diz que no momento em que o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado, enquanto os pregos transpassavam as suas mãos e chegava até o madeiro, ele gritava em alto voz e bom som: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazes. Ah, meus irmãos, esse é o rei que vocês servem.
Então seja como eles. Seja como ele. Se esse é o rei cujo espírito está em você, essa também tem que ser as suas atitudes. Muitas vezes nós nos desentendemos por coisas tão mínimas. Muitas vezes nós nos desentendemos por uma palavra ou por uma atitude impensada de algum irmão que o irmão faz conosco. Observe como o Senhor Jesus Cristo aqui, obedientemente, mansamente, não revida aqueles que lhe atacam. Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo começa salvando aqui, permanecendo na cruz, não respondendo aos insultos daquelas pessoas. Eles estão zombando, certamente, eles estão zombando do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não vai ficar sem paga. Vamos olhar no Salmo de número 2 e você entenderá o que eu quero dizer. No Salmo de número 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Sim, eles estão zombando, e aqui aquele adágio cabe muito bem. Aquele que ri por último, ri melhor. E o Senhor Jesus Cristo um dia virá na glória com seus anjos e zombará de todos aqueles que zombam das feridas do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que chacotearam do Senhor Jesus Cristo, que zombam do seu evangelho. Sim, está reservado para ele a fúria do Cordeiro de Deus quando ele aparecer no final dos tempos. Por isso, fica alerta para você que nessa manhã ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, ou talvez ainda está na condição desses sacerdotes e dessas pessoas que zombam do Evangelho. Sim, ainda há momento para você se arrepender, ainda há tempo para você se arrepender, ainda há tempo para que você deixe as suas más obras e se prostre diante desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, meus irmãos, ainda um alerta para nós que somos cristãos, para nós que fazemos parte da aliança de Deus. Perceba como os sacerdotes, aquelas pessoas que administravam o templo, chacoteavam do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 30 e no versículo de número 31. Na verdade, no versículo de número 31, diz assim: de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Percebem? Eles estavam no templo, era para que eles interpretassem aquilo que estava acontecendo, era para que eles tivessem noção que ali estava o Cordeiro de Deus. No entanto, eles permanecem cegos, no entanto, eles permanecem desapercebidos do cumprimento das Escrituras. Isso fica um alerta para nós, para que nós não venhamos nos acostumar com as coisas sagradas. É muito gratificante fazer parte da mesa do Senhor, participar dos sacramentos, como o batismo, estar no meio dos irmãos, estar em contato com a palavra. Mas perceba, meus irmãos, que nós não sejamos, tomem cuidado para que nós não sejamos entregues à dureza do nosso coração em nossa desobediência. Porque do contrário, nós olharemos para a face do Cordeiro e não sentiremos as suas dores e não sentiremos mais aquelas afeições tenras do primeiro amor. Ó, que a cruz do Senhor Jesus Cristo seja uma motivação para você nessa manhã, a fim de que você averigue o seu coração
No entanto, o nosso texto não para por aí. Ainda tem mais. Ainda tem mais duas coisas que eu quero chamar a atenção de você nessa manhã. Observe que o Senhor Jesus Cristo não somente destrói a arrogância dos homens, mas ele aqui está vencendo também Satanás. Se você prestar bastante atenção nas palavras das pessoas que estão levantando insulto, a principal característica deles são blasfêmias, são mentiras, ódio procede do seu coração. E nós sabemos quem de fato é o pai da mentira. Nós sabemos quem de fato é aquele que diante de Deus fica levantando blasfêmias contra ele. E perceba também o caráter das palavras que ele diz. Perceba se você não lembra daquele episódio que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve no deserto e foi submetido à tentação de Satanás, é como se eles dissessem: se tu és o Cristo, desça dessa cruz e nós creremos. Sim, aqui nós vemos a influência de Satanás presente no momento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, o Senhor Jesus Cristo aqui está esmagando a cabeça da serpente. Ele tenta o Senhor Jesus Cristo. Ele, como um grande tentador, não descansa em momento nenhum, a fim de que o Senhor Jesus Cristo se renda daquilo que ele está fazendo, forçando a salvar-se a si mesmo. No entanto, o Senhor Jesus Cristo não faz assim. Ele prefere entregar a sua vida e morrer em favor dos seus eleitos, do seu povo. E por último, meus irmãos, nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo, ele salva aqui na cruz. Leiam comigo, preste atenção no versículo de número 32. Diz assim, também, na última parte: também os que com ele foram crucificados o insultavam. E essas pessoas que estavam insultando o Senhor Jesus Cristo eram nada mais, nada menos do que os ladrões. Sim, os ladrões que estavam na cruz, sujeitos aos mesmos tormentos que o Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito à sua estrutura física. Eles também insultavam o Senhor Jesus Cristo. No entanto, se você ler lá no Evangelho de Lucas, você vai notar algo diferente acerca do que os ladrões disseram e o que os passantes e os principais sacerdotes disseram. As palavras deles foram as seguintes: se tu és o Cristo, se você é realmente o Filho de Deus, desça dessa cruz, salvando a ti mesmo e a nós também. Sim, perceba agora a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio aos insultos, mesmo em meio à chacota que os seus inimigos faziam entre si, faziam dele, ele não deixa ser vencido por essa tentação e por esse malfazejo acerca dele. Ele salva. Vocês devem saber bem que o Senhor Jesus Cristo estava no meio. E de um lado estava um ladrão e do outro ladrão. E o ladrão começou a insultar o Senhor Jesus Cristo. No entanto, uma providência santa e graciosa da parte de Deus começou a influenciar um dos ladrões. E ele conseguiu enxergar que ali na cruz não estava somente um judeu, não estava somente um outro ladrão que estava sendo injustamente crucificado. Não, ele encontrou naquela pessoa escarnecida que estava nua, naquele madeiro, ele viu um rei. Tanto é que as palavras dele falou: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Lembra de mim quando vires do teu reino e faça com que eu seja participante do reino celestial juntamente contigo. E a palavra do nosso Salvador foi a seguinte: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que coisa gloriosa, meus irmãos, você encontrar um rei humilhado, sim, nu, sim, também sendo chacoteado por todas as partes, tanto judeus, quanto gregos, quanto as pessoas que passavam. Ninguém dava um crédito para ele. Ele estava imóvel em uma cruz. No entanto, as suas mãos não estavam atadas para que ele não pudesse salvar, e nem o seu ouvido moco, para que não pudesse ouvir a voz de arrependimento de uma pessoa sequer que se levantava pedindo: ah, meus irmãos, ainda há esperança sim.
O Senhor Jesus Cristo, ele salva por meio de uma cruz. Esse, na verdade, é o emblema que todo cristão tem que carregar. A cruz tem que ser o seu principal instrumento, tem que ser a sua glória. Para os judeus é loucura, para os romanos loucura, para os judeus escândalos, mas para o cristão tem que ser motivo de glória. Como o Senhor Jesus Cristo, beije também a sua cruz, coloque nos seus ombros, siga após ele e não se renda, não tema. Afinal de contas, ele não mais está nessa posição de humilhação. Pelo contrário, ele está reinando, governando pelos séculos dos séculos. Certamente, Amã não esperava que Mordecai fosse tão grandemente honrado por Deus. Ele preparou uma forca para que o judeu Mordecai tivesse sido preso, para que o judeu Mordecai fosse preso e morto. Assim também fizeram os judeus com o Senhor Jesus Cristo. Eles prepararam um instrumento de morte para que o Senhor Jesus Cristo fosse pregado e morto. No entanto, eles não esperavam pela maior. O Pai, a providência e o governo desse rei estavam cooperando em seu favor. O Senhor Jesus Cristo, apesar de estar no madeiro, preparado pelos seus inimigos, dali ele traz vida aos seus inimigos. Os seus inimigos preparam a sua cruz em troca de revidar do mesmo modo, ele dá salvação e perdão àqueles que lhe buscam. Vamos abrir em Atos, no capítulo de número 2, para assim concluirmos essa exposição. Atos, capítulo 2. Do versículo 22 ao 24, diz o seguinte: a pregação de Pedro, quando ele se encontrou diante dos sacerdotes, dos judeus, dos romanos, e ele diz: varões israelitas, e eu digo a mesma coisa para vocês, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Sim, ele é Senhor, ele governa, mas ao mesmo tempo ele é Cristo e ele salva. Que Deus, meus irmãos, possa aplicar essas palavras em nossos corações. E a partir de hoje, você, quando olhar para essa porção da palavra de Deus, não encontre mais um Cristo derrotado ou um Cristo escarnecido, apesar de ter sido escarnecido, mas principalmente um rei que governa e um rei que salva para a glória do seu próprio nome. Amém.